Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Devo dizer da alegria do meu coração em poder cooperar com os irmãos na noite de hoje. Há muito que eu estava desejoso de cooperar em alguns trabalhos com os irmãos, mas graças a Deus nós somos um pouco envolvidos na obra lá e um pouquinho ocupados, né? Mas eu tenho um sentimento de gratidão por essa igreja e eu me sinto daqui, viu, irmãos? Tenho uma dívida de gratidão para com vocês, pois daqui foi aqui que eu encontrei a joia mais preciosa e o que tinha de melhor. Aí eu peguei e levei para Jaguaribe, né, irmãos? E graças a Deus estamos alegres e contentes, né? Para a glória de Deus. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, Lucas capítulo 23. E enquanto você encontra Lucas 23, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nessa noite para adorar a Deus. Quantos vieram aqui com o propósito de adorar a Deus? Bendito seja o nome de Jesus. A Ele seja a minha gratidão e o meu louvor. Também louvar a Deus pela vida do amigo que o Senhor tem nos dado. Pastor Salles tem sido um conselheiro, um amigo, e muito tem nos ajudado. E eu louvo a Deus pela vida dele. Quando nós somarmos a dívida, eu vou ficar devendo bastante a ele, né? Tenho um carinho, um respeito, uma consideração por ele, como ele fosse o meu pastor. E temos procurado servir. E Deus recompense o servo de Deus, que muito tem nos ajudado. Amém? Eu me apresentei, irmãos, como sobrinho do Nezon, que segundo o João Paulo e o Hélio disseram que se eu me apresentasse como sobrinho de Nezon, dava mais peso, né, Hélio? O Nezon é uma bênção para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos companheiros que aqui o Senhor tem nos dado, né? Temos muitos amigos, e eu não queria ser injusto, não podendo citar o nome de todos, né? Então se sintam abraçados na pessoa do vosso pastor. Que Deus abençoe. Fazer menção em especial do meu amigo, presbítero Ayrton. O presbítero Ayrton é uma bênção na nossa vida. Temos uma dívida de gratidão para com ele. Ele foi o instrumento de Deus usado por Deus logo no início da nossa fé. E sendo assim, eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração por ele, no nome de Jesus. Meus irmãos, quem encontrou Lucas capítulo 23, diga amém. Amém. Versículo 33, diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiam as suas vestes, lançando sorte. Versículo 35. E o povo estava olhando. Diga comigo: e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Verso 44 diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo, e clamando Jesus, verso 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, é impressionante como é
a intenção de Deus, é o desejo de Deus que os seus filhos, os seus servos, lembrem da morte de Jesus. É bem verdade que, diferente de nós temos as lembranças em nossa mente de acontecimentos fatídicos, e desses pensamentos, dessas lembranças, nós procuramos e fazemos questão de esquecer, e por muitas vezes nós nos esquivamos, nos escondemos dessas lembranças que muito nos maltrata. Deus, diferente de nós, deseja que o seu povo relembre a morte de seu filho Jesus. É a intenção de Deus, é o desejo de Deus que os seus filhos e os seus servos recordem deste acontecimento. E quem me ouve diga amém. Precisamente não lembrar numa situação de desânimo, de tristeza, de angústia, de lágrima, de dor, não, mas recordar da morte de Cristo com um sentimento de gratidão, pois através de sua morte é que nós alcançamos a salvação, mas também tomados com um sentimento de esperança, porque Ele foi, mas um dia virá para buscar a sua igreja. Quando Deus deseja que nós relembramos esse sacrifício, é na intenção de recordar a nós o sentimento de gratidão que devemos ter pelo sacrifício vicário de Jesus, renovando assim a minha, a sua esperança de que um dia nós iremos morar no céu de glória, nas mansões celestiais. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Tudo isso feito, alcançado, conquistado pelo sacrifício da cruz. Será que você pode elevar as suas mãos aos céus e abrir a sua boca e dizer: Jesus, muito obrigado pela sua morte ali na cruz. Muito obrigado, Jesus. Também falar acerca da morte de Cristo não foi um acontecimento que pegou os céus desprevenidos. Não. Falar da morte de Cristo, diferente do que alguns achavam, ou acham, ou até dizem, acha que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles até dizem que Satanás vibrou, conquistou, dizendo que havia derrotado o mestre, quando na verdade o propósito do diabo era fazer com que Jesus não fosse à cruz do Calvário. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus começa a apresentar-lhe os sofrimentos vindouros e a necessidade de uma morte e de uma ressurreição, Pedro chama Jesus para um canto e diz: mestre, não diga isso contigo não, o Senhor não vai padecer assim, o Senhor não merece sofrer assim. Jesus olha para ele e diz: afasta para trás de mim, Satanás, porque não entendes o plano de Deus. O diabo investiu para tirar Jesus do propósito da cruz, porque na cruz é onde seria consumado a vitória da igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Quando o mestre está lá na cruz ainda com vida, a Bíblia diz que os principais vai olhar para ele e vai dizer: se és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz e salve-se. O malfeitor vai olhar para Jesus e vai dizer: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo, desça da cruz, salve a ti e salve a nós também. É bem na verdade uma iniciativa, uma influência diabólica para tentar tirar Jesus da cruz, mas a Bíblia diz que ele estava firmado no propósito. Bendito seja o nome de Jesus. Falar também da morte de Jesus na cruz, é preciso lembrar aos irmãos que foi um planejamento dos céus executado na terra. João disse em Apocalipse 3:8 que é lido o livro da vida do Cordeiro, e a Bíblia diz que esse Cordeiro foi morto antes da fundação
do mundo, o mundo nem existia, mas o plano da salvação já existia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então a morte de Jesus não pegou os céus de surpresas, porque o plano da morte já foi elaborado no céu para ser executado na terra. Quem ficou surpreendido com a morte de Jesus? Nós. Quem ficou surpreendido com a morte de Jesus? Os seus discípulos foram pegos de surpresa, ainda que avisados por muitas vezes. Falar de Jesus é lembrar o quanto ele foi surpreendente. Bendito seja o nome de Jesus. O seu nascimento é surpreendente. A Bíblia diz que ele nasce de uma virgem. A forma como ele nasceu, sendo um rei, a simplicidade do seu nascimento, nenhuma manjedoura, é surpreendente. O seu crescimento é surpreendente. A Bíblia diz que quando Maria e José procuram Jesus, depois da festa e não o encontrando, ele vai ao templo, e quando chega no templo, eles vão encontrar Jesus entre os doutores, ouvindo e questionando, e a Bíblia diz que eles ficaram encantados, os doutores ficaram encantados com a sua inteligência. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Maria e José tomam Jesus, levam-lhe para casa, e o verso 52 vai dizer que ele era sujeito, ele era submisso à sua mãe em tudo, e isso é encantador, porque a Bíblia diz que ele era rei. A Bíblia diz que ele é rei, mas tomando forma de homem, ainda sendo um adolescente. Quem me ouve diga amém. A Bíblia diz que ele era sujeito à sua mãe em tudo. Isso é surpreendente, é encantador. O seu falar, o seu se portar, o seu conduzir é encantador. A sua mensagem é de deixar todos encantados, de modo que Jesus em si, em toda a sua trajetória até a cruz, nós ficamos encantados. A Bíblia diz que um certo dia ele estava pregando em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, e quando ele está pregando com tanta autoridade, com tanta ousadia, todos estavam maravilhados na sinagoga, e pergunta o que é que vinha a ser isso, porque ele com autoridade nos ensina, e não como escriba. A Bíblia diz que vem um endemoniado, manifesta-se no meio da reunião, ele ordena que o demônio saia, e a Bíblia diz que mais uma vez, o temor, o encantamento, o surpreender toma conta da congregação, e a Bíblia diz o que é que vem a ser isso, porque ele ordena e os espíritos lhe obedecem. Quando andava com Jesus, os seus discípulos, após a tempestade, perguntam: o que é isto? Isto é encantador, porque ele ordena e a natureza lhe obedece. Todo o seu portar, todo o seu conduzir é surpreendente. Os principais sacerdotes dão a ordem para prender Jesus em João capítulo 7, verso 46. E quando os soldados voltam de mãos vazias, o questionamento surge logo dizendo: por que vocês não trouxeram eles? Aí os soldados vão olhar para eles: é porque nós nunca vimos um homem falar como ele. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. De modo que Jesus é maravilhoso, é encantador, é surpreendente em tudo o que fez e que faz, e diante das adversidades, o seu conduzir é maravilhoso. E como não se encantar com esse Jesus, que a Bíblia chama de maravilhoso? Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Tudo em Jesus é surpreendente, desde o seu nascimento até a sua morte. Em Lucas capítulo 23, a Bíblia diz que eles levam Jesus ao monte chamado de Gólgota. A Bíblia diz que ele é crucificado, e quando ele está ali pendurado, todos estavam olhando para ele. Quantos estavam olhando para ele? Quantos? Diga bem forte: todos. De modo que a atenção da população estava toda voltada para aquele acontecimento. Logo, o posicionamento deste monte favorecia esta visão, e era até proposital que a população visse aquela condenação,
para que servisse de exemplo para os demais. Então o lugar favorecia e era proposital para que todos estivessem olhando para aquelas cruzes. A Bíblia diz que os príncipes estavam olhando, as autoridades governamentais estavam olhando para aquela cruz. A Bíblia diz que as autoridades eclesiásticas estavam também olhando para aquela cruz, mas nenhum deles viu o que a igreja vê e que nos deixa encantado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o que nós vemos na cruz e que nos deixa surpreendido. Quem ainda me ouve, diga amém. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que ao olhar para a cruz me deixa surpreendido é porque a Bíblia diz que naquela cruz tem um Cristo ferido. Diga comigo, um Cristo. Está fraco, diga um Cristo ferido, curando. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Pendurado naquela cruz, quando olhamos, vemos um Cristo ferido. E a Bíblia diz que quando ele é preso no jardim do Getsemane, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, e quando chega lá eles zombam, eles escarnecem, eles blasfemam, e a Bíblia diz que eles espancam, esbofeteiam Jesus, eles dão um murro em Jesus, ferindo a sua face. Quando sai de lá, ele vai para a presença das autoridades governamentais, e a Bíblia diz que ele é levado para os soldados, e quando ele está na roda dos soldados, a Bíblia diz que eles conseguem fazer uma cruz, e é colocado uma coroa, melhor dizendo, e essa coroa é colocada na cabeça de Jesus, e eles batiam, e esbofeteavam Jesus, e diz: profetiza, quem foi que te bateu? E não satisfeito com a humilhação, com a exposição, com o espancamento, a Bíblia diz que eles pegavam um caniço e davam na coroa de Jesus, encravando os seus espinhos em seu couro cabeludo, de modo que tudo isso vai gerando ferimentos em Jesus. A Bíblia diz também que ele é açoitado, e nesse chicote de açoite, segundo o que alguns dizem, nas suas pontas havia ossos, e quando o soldado batia, esses ossos encravavam em sua pele, em seu corpo, e quando puxava, rasgava a sua cruz, o seu corpo. Cada chicotada era feridas abertas, e quando puxava, rasgava. A Bíblia diz que não bastando, e ainda não satisfeito com isso, coloca-se sobre os seus ombros uma cruz, e já desfalecido com tanto sofrimento, ele ainda consegue carregar por alguns minutos, por alguns instantes, nas ruas apertadas de Jerusalém. A Bíblia diz que em um certo momento, ele não podendo mais levar, ele cai, e é chamado um certo Simão Cirineu para lhe ajudar a levar a cruz. Quando chega no Monte Caveira, a Bíblia diz que ele é pendurado, as suas mãos são feridas com pregos, é perfurada a sua mão, presa naquela cruz, os seus pés são juntos, e também colocado um prego nos seus pés, de modo que naquela cruz havia um Cristo já debilitado, com muitas feridas, com sangue escorrendo sobre o seu corpo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Cristo totalmente ferido. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tudo isso por mim e por você. Mas sabe o que é que o profeta Isaías disse? É que ele era um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, experimentado nos trabalhos. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e agradecer a Deus? Porque ao passo que naquela cruz tem um Cristo ferido, o que nos surpreende é que Ele está curando todos nós. Ele está trazendo uma cura completa para mim e para a sua alma. Eu não vi ninguém, eu não conheço ninguém que o ferido consegue curar, mas o meu e o seu Jesus
no auge dos seus ferimentos, no auge do seu sofrimento, Ele consegue tornar todo este sofrimento em cura para a humanidade que estava enferma. Tira canderévias. Deus bendito, eu não conheço ninguém que estando ferido consegue curar. Um médico, quando está enfermo, ele não vai trabalhar. Quando nós estamos enfermos, nós ficamos em casa e não saímos. Muito difícil sair para ajudar alguém que está enfermo também. Mas o meu e o seu Jesus é diferente. Ele é surpreendente. Naquela cruz tem um Cristo ferido, mas ao mesmo tempo que ele é ferido, ele está trazendo cura para a humanidade. Pedro disse que pelas suas feridas, 1 Pedro 2:24, ele vai dizer que pelas suas feridas eu e você fomos curados para a glória de Deus. Correndo para ganhar tempo, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos naquela cruz um Cristo preso. Um Cristo o quê? Está fraco? Um Cristo o quê? A Bíblia diz que a sua prisão se dá no Getsêmani. E quando Jesus está ali sendo preso, os seus discípulos querem revidar precisamente Pedro. Lança-lhe mão da espada, e com um golpe que eu tenho certeza que não era para atingir a orelha, mas sim outra parte, a Bíblia diz que ele decepa a orelha de Malco. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha, faz um milagre, restaura a orelha de Malco. E quando ele olha para Pedro, diz: guarde a espada, porque eu poderia orar agora. Mateus 26:53, eu poderia orar agora e o meu Pai enviar 12 legiões de anjos, mas deixa para que aconteça, para se cumprir o que diz as Escrituras. Ele se deixa ser preso. Irmãos, talvez você se esqueceu do poder destrutivo de um anjo. A Bíblia diz que um dia ele matou 185 mil soldados. Jesus tinha aproximadamente 72 mil anjos ao seu dispor, mas ele sozinho se entregou. E ele ainda disse em João capítulo 10, verso 18, que ninguém toma a sua vida, mas ele de livre e espontânea vontade dá. Ele se deixou ser preso. Quando ele vai para a cruz, as suas mãos são presas pelos pregos, os seus pés são presos, de modo que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Cristo preso. E o que me surpreende não é porque ele foi preso, é porque estando preso, ele está libertando a humanidade. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele está fazendo uma libertação por completo de pessoas que diziam-se ser livres, mas através da sua cruz, ele nos trouxe a libertação que a nossa alma precisava. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 do capítulo 8 de João, ele diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre para a glória de Deus. Será que você pode mais uma vez erguer as suas mãos aos céus e em gratidão a Deus dizer: Jesus, muito obrigado, porque na sua prisão você foi liberto. Ainda não contente com tudo isso, eu e você fomos libertos pelo que Cristo fez. Colossenses 1:13, a Bíblia diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das garras da morte,
do poder das trevas e nos colocou no reino do Filho de seu amor. Será que você entende isso? Será que você compreende isso? Que hoje, pelo sacrifício vicário, você é livre. Você pode ser liberto. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Quando olhamos para aquela cruz, vemos um Cristo ferido curando, vemos um Cristo preso libertando. Oh, glória! Oh, glória! A terceira coisa que eu olho para a cruz e que me deixa surpreendido, a Bíblia diz no verso 46 que ele entrega a Deus, ao seu Pai, o seu Espírito, e após isso ele morre. Diga comigo: Cristo morreu. Oh, glória! Ao olhar para aquela cruz, depois do verso 46, nós vamos se deparar com um Cristo morto, e eles vão ficar também encantados com isso. E as autoridades mandam quebrar os ossos, mas de Jesus vai mandar perfurar o lado, as suas costelas, para confirmar a exatidão de sua morte. Ao olhar para aquela cruz, nós vemos um Cristo morto, mas que estava trazendo vida para a glória de Deus. Na morte de Jesus, você pode desfrutar de uma vida abundante. A morte de Jesus é a garantia da nossa vida abundante. Ele disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Em João 10:18 ele ainda diz que ninguém tem o poder de tomar, mas ele a dar, e este mandamento ele recebeu de seu Pai. Ele tem poder para dar e tem poder de tirar. Ele tem poder de dar e tem poder de reavê-la. Aí quando ele aparece a João, ele vai dizer: João, eu sou Jesus. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. A morte de Jesus é a garantia de nossa vida abundante. Ninguém aqui iria para o céu se ele não tivesse tido uma morte vicária, de livre e espontânea vontade. Não foi forçado, foi de livre e espontânea vontade. Não foi por pressão, foi de livre e espontânea vontade. Ele decidiu morrer, ele decidiu se entregar, ele decidiu padecer para que eu e você tivéssemos vida. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus, porque na sua morte você desfruta de vida. Oh, Deus, bendito seja o nome de Jesus. Paulo disse que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E estando na forma de servo, ele se fez igual aos homens. E estando na forma de homem, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. O que nos surpreende ao olhar para aquela cruz é porque quando olhamos para a cruz nós vemos um Cristo ferido curando, olhamos para aquela cruz, vemos um Cristo preso libertando, olhamos para aquela cruz e vemos um Cristo morto dando vida. Eu não conheço ninguém que nos encante melhor do que Jesus. Você está aqui porque você foi surpreendido pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz e pelo que Jesus vai fazer. O encantamento, o brilho nos olhos, a igreja não pode perder. A igreja não pode perder o encantamento pelo que Jesus faz,
pelo que Jesus fez e pelo que Ele irá fazer. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra da parte de Deus e saia daqui com um sentimento de gratidão a olhar para tudo isso, porque era para mim e para você. Mas o profeta Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos dava a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Seja renovado aqui hoje, seja tocado por Deus aqui hoje, seja cheio de Deus aqui hoje. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Seja renovado aqui hoje. Não perca o encantamento, o brilho nos olhos, porque Ele fez tudo isso de modo surpreendente, tudo isso para nos levar aos céus. Você não merece, mas Paulo disse que não é do homem, não é por obra, para que ninguém se glorie, mas é fruto de uma graça. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vós, vem de Deus. Só mais uma vez, se não for pedir muito, levante as suas mãos aos céus e diga: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não mereço, muito obrigado. Oh, glória ao poderoso nome de Jesus. Adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, glorifique a Ele. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. De Deus, Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mais nada eu sou. Paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, o Teu nome amas a mim. Vou andar neste amor. E ando em Ti, grande Consolador. A última estrofe. Ó ungido de Deus, dá-me paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia! Quem recebeu esta mensagem do trono de Deus nessa noite? O Cristo da cruz. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos ler a palavra. Esta é a mensagem da cruz. O tema do bom pregador, a mensagem da cruz. Tem um hino que fala sobre isso. Abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 em diante. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém?
Queria pedir um obreiro que descesse aqui, um dos presbíteros, ou dois diáconos, trago aqui o pão, não deixe nenhuma bandeja, traga, são 3 bandejas de pão. Outra vez ficou um aí, eu tive que lembrar os irmãos. Tem 3 bandejas com pão aí. Traga para a gente consagrar.